Ok, retornando à pauta que a gente está fazendo, ainda está terminando a pauta da manhã do dia, mas na sessão da tarde. O próximo item da pauta é o item 34, Edicamp Publicações Culturais Limitada. Doutor Ari é o relator, vai ter sustentação oral. Então, doutor Ari, o senhor faz, por favor, o relatório e logo em seguida eu compartilho a sustentação oral do patrão. Pois não. Eu vou ser muito sim. Trata-se de auto de infração complementar à auto de infração anterior, lavrado em fiscalização sobre o mesmo período. A empresa foi excluída do SINC por omissão de rendimento. Relato fiscal que, a princípio, entendeu que as receitas omitidas pelo contribuinte seriam de atividade de comércio varejista de livros e que, assim, seriam tributadas a alíquota zero no PIS e na COFINS, a partir de dezembro de 2004. E que, por isso, deixou de lançar no auto de infração anterior o PIS e a COFINS do período, reflexos do IRPJ lançado. Entretanto, o entendimento posterior do órgão julgador, a DRJ, mandou voltar no sentido de que este só seria tributado a alíquota zero caso a fiscalizada processe elementos comprobatórios de que tais receitas omitidas tiveram origem na atividade principal da empresa. Pelo exposto, foi autorizado pelo senhor delegado de Campinas a reabertura da fiscalização para o período citado. E aí, por conta disso, lançaram um processo para PIS e outro para COFINS. Esse é o de COFINS. O de PIS foi julgado pela primeira sessão junto com a omissão de rendimento e a exclusão do SINC, por competência daquela sessão. Eu estou propondo por resolução, por conta disso, por ser omissão de rendimento. Doutor Ari, primeiro vamos ter que antes do senhor passar por volta, ouvir a sustentação oral do patrono. É verdade. Então, é esse o relatório. É um reflexo do omissão de rendimento de RPJ. Ok, eu vou passar para a sustentação oral, ok? Compartilhar, peço que coloque em mudo o microfone para a gente não interferir na sustentação. Eu vou compartilhar agora. Processo administrativo fiscal 10.830.012. Processo administrativo fiscal 10.830.012.881.2008.58, que é recorrente Edicamp Publicações Culturais Limitada, e a recorrida é Fazenda Nacional. Ilustre presidente, nobre relator, demais conselheiros, agradeço a oportunidade de fazer a sustentação oral, mesmo nessa época de pandemia em que nos encontramos. Serei breve. Pois bem, o presente lançamento ao qual recorremos trata-se do PIS exigido de forma complementarmente a um outro lançamento fiscal, ou seja, processo 10.830.007893/2008, dígito 61. Esse lançamento, que denominarei de principal, foi lançado o imposto de renda sobre emissões de receita com base na presunção do artigo 42 de depósitos bancários não comprovados. Então, houve o lançamento do imposto de renda e seus reflexos da contribuição social, do PIS e da COFINS. Este processo principal encontra-se no CARF, aguardando o julgamento do recurso especial pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, nesse lançamento principal, como dito, houve o lançamento do PIS, que é o tributo ao qual estamos em julgamento nessa oportunidade. Para o mesmo período, houve esse lançamento do PIS, no processo principal. Ocorre que nos autos do processo principal, o auditor, quando do lançamento, corretamente, em observância aos termos do artigo 6º da Lei 11.033 de 2004,
combinado com o inciso 6º do artigo 28 da Lei 10.865, também de 2004, essa legislação reduziu a zero a alíquota do PIS e da COFINS para a atividade da recorrente, qual seja, que é o comércio varejista de livros. Então, o auditor, para o período que se encontrava a partir de dezembro de 2004 até dezembro de 2005, que foi o período, o auditor deixou de lançar esses tributos no processo principal, entendendo que as receitas que foram presumidas como missão de receita seriam da atividade principal, condução, e deixou de lançar esse tributo. Ocorre que no julgamento de primeira instância desse recurso principal, a turma de julgamento sugeriu que o auditor teria errado em suas interpretações e deveria ter exigido esse imposto. Foi então que no retorno dos autos para a delegacia para a comunicação da decisão, logicamente chegou ao conhecimento do auditor e do delegado, e eles resolveram fazer o lançamento complementar dessa contribuição, que é o processo que julgamos aqui hoje. Pois bem, aí fica claro que, no primeiro momento, a interpretação dessa matéria, tanto pelo auditor do feito, quanto pelo delegado que o ratificou, era de que a presunção relativa da omissão de receitas por falta de comprovação de depósito bancário, ela é uma presunção que diz respeito às receitas normais da atividade da empresa. Que receitas são essas? As receitas que constam do CNAE da empresa. Então, para interpretação de forma diversa, deveria haver uma comprovação, ou seja, uma inversão do ônus da prova para uma interpretação diferente dessa, o que absolutamente não aconteceu, até porque estamos falando de fatos pretéritos, quando do lançamento do imposto. Ou seja, nessa questão procedimental, a gente encontra aí vários vícios que debaterei mais a miúde no memorial que juntaremos, e especificamente com relação a essa questão da alteração de interpretação dessa matéria, ela não encontra legitimidade no CTN para o auditor mudar a sua opinião. É o que encontramos da interpretação do artigo 142 do CTN, combinado com 145, 146, que eu vou pedir vênia para fazer uma breve leitura e interpretação desses artigos. O artigo 142 do CTN, ele diz que procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente e determinar a matéria tributável, calcular o montante. Essas são as atribuições do auditor. Ela é uma atividade administrativa plenamente vinculada, é o que trata o parágrafo único. E o artigo 145 e 146 trata da questão do lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de. Então, como vimos, houve um lançamento principal que aguarda julgamento pela Câmara Superior e houve um lançamento complementar para o mesmo período, que é o que nós está em julgamento agora. Então, somente nessas hipóteses, pelo CTN, é que poderia haver um outro lançamento, qual seja impugnação do sujeito passivo, não é o caso, um recurso de ofício, a iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149. Então, nesse aspecto, abre uma possibilidade
por iniciativa de ofício, de um novo lançamento. Aí o artigo, nas hipóteses do 149, somente nessas hipóteses. O 146 trata da modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento. Somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quando o fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução, que não é o caso. Então, como vimos nos termos que impõe o 145, estando o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo, ele só poderia ser alterado em virtude de uma iniciativa de ofício nos casos previstos no 149, entre os quais não está previsto o erro de interpretação cometido pela autoridade lançadora. O que houve, na verdade, foi um erro na qualificação jurídica dos fatos, um erro de direito. Isso se assim ainda entendesse a interpretação e os atos do auditor, né? Mas mesmo nesse caso, o lançamento complementar, o qual está em julgamento aqui, esbarra no comando do 146, que é a modificação introduzida de ofício nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação a um mesmo sujeito passivo, que é justamente o que estamos tratando aqui, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução, o que não é o caso, inclusive o processo principal ainda guarda julgamento. Então esse lançamento complementar totalmente fora da ordem natural das coisas. A jurisprudência do STJ também é clara nesse sentido e pacífica. Temos aí uns precedentes do embargo de declaração no RESP 1174-900 do Rio Grande do Sul, de Justiça de 9 de maio de 2011, e no recurso especial 1130-545 do Rio de Janeiro, de Justiça de 22 de fevereiro de 2011, que eu vou pedir vênia para fazer uma leitura rápida. Direito tributário, revisão do lançamento, erro de direito. O lançamento do tributo pelo fisco, com base em legislação revogada, equivocada, a indicação em declaração do contribuinte, não pode ser posteriormente revisto. O erro de fato é aquele consubstanciado na inexatidão de dados fáticos, atos ou negócios que dão origem à obrigação tributária. Tal erro autoriza a revisão do lançamento do tributo, de acordo com o 149 do CTN. Por outro lado, o erro de direito é o equívoco na valoração jurídica dos fatos, ou seja, desacerto sobre a incidência da norma à situação concreta. Nessa situação, o erro no ato administrativo de lançamento do tributo é imodificável, erro de direito, em respeito ao princípio da proteção à confiança, a teor do artigo 146 do CTN. Veja bem aqui que então até encontramos guarida aí também na segurança jurídica prevista na Constituição Federal também, né? Então, com base nesse histórico do processo, a gente vê que tamanha arbitrariedade em que o auditor agiu para o lançamento desse auto de infração de PIS, complementarmente a um principal que nem mesmo foi julgado ainda. E de igual forma, nós tivemos o lançamento complementar da COFINS, que foi julgado por este Tribunal do CARF, através do processo 10.830.012.882/2008-01, com os mesmos fundamentos, lançado complementarmente, esse auto de infração veio a ser cancelado pelo CARF em sessão de 11 de março de 2014, no acórdão 1301001420, pela terceira Câmara da primeira turma ordinária, que eu vou pedir vênia para ler o acórdão. Dessa terceira Câmara.
Então tá aqui, ó. Lançamento complementar, correção de erro de direito, impossibilidade. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo não pode ser revisto sob a alegação de erro de direito cometido pela autoridade administrativa que o praticou. A teor da jurisprudência do STJ, erro de direito é o equívoco na valoração jurídica dos fatos, ou seja, o desacerto sobre a incidência da norma à situação concreta. Nessa situação, o erro no ato administrativo de lançamento do tributo é imodificável, erro de direito, em respeito ao princípio da proteção à confiança, teor do artigo 146 do CTN. Tem até um informativo STJ número 506. Então, essa é o principal ponto desse julgado que fundamentou o cancelamento do lançamento complementar da COFINS, processo idêntico ao que estamos em julgamento agora, relacionado ao lançamento complementar do PIS. Então essa é a principal questão que eu gostaria de trazer, esse é o principal vício desse processo de lançamento complementar. E demais questões de mérito e preliminares eu trarei no memorial que juntaremos ao processo. Gostaria de agradecer a todos e solicitando, por fim, o cancelamento também desse auto de infração complementar do PIS. Obrigado. Bom, senhores assistiram à sustentação. Doutor, eu fiquei com a dúvida, que é o seguinte, eu tenho duas dúvidas, na verdade. Eu entendi agora pela sustentação de que é um lançamento complementar de COFINS por causa de uma discussão sobre a alíquota zero, né, da redução da alíquota zero. Então, eu estou até adiantando que eu teria que olhar melhor esse processo, eu acho que não dá para olhar agora, porque eu teria que olhar com cuidado, porque é uma coisa que eu nunca tinha julgado ainda, porque eu estou achando que isso é a questão da gente discutir competência, né? O senhor pode adiantar o seu voto, que aí fica mais claro, né? Como é que ficou o seu voto, por favor? Aí depois a gente discute, por favor. Só para adiantar o voto. Realmente, como o patrono falou, o que aconteceu foi isso. Fizeram um lançamento de RPJ por omissão de receita e fizeram um lançamento de PIS num processo. Não fizeram a COFINS porque acharam que a alíquota era zero. A DRJ, esse processo subiu, foi para a DRJ, e a DRJ achou que se lançar um PIS, tem que lançar COFINS. E aí o delegado resolveu lançar COFINS. Aí, para resumir meu voto, eu vou ler 3 itens do meu voto, 12, 13 e 14, que são muito pequenos. Verificamos em pesquisa no sítio desse CARF que foi lavrado auto de infração para COFINS, nos autos do processo o qual foi julgado pela primeira sessão de julgamento a exonerar o acórdão 13.01.14.20, que é o que ele citou. O processo de PIS foi cancelado pela primeira sessão de julgamento. Quanto ao processo administrativo principal, que foi da omissão de receitas e exclusão do simples, também foi exonerado o acórdão pela primeira sessão de julgamento tratando o simples. Portanto, esses presentes autos, em nosso entendimento, como reflexos, devem ser encaminhados na primeira sessão de julgamento para apreciação. A minha proposta é de uma resolução para encaminhar, já que eles jogaram os outros dois, com base na mesma base de cálculo, nos mesmos fundamentos, nos mesmos critérios, entendi eu que esse processo deve ir para lá também, para que eles julguem. Mas eu fiquei na dúvida, porque poderíamos julgar de forma diferente deles, né? Então, eu acho que como eles julgaram e como é reflexo de matéria de competência da primeira sessão, minha proposta, no meu entendimento atual, é que se encaminhe para a primeira sessão para julgar também. É isso, presidente. Ok, obrigado, Tori. Eu tenho uma dúvida, porque eu acho que o lançamento desse caso específico tem a questão do reflexo, mas eu não me sinto seguro, assim, eu teria que dar uma olhada melhor no processo para poder verificar, tá? Eu já estou adiantando, assim, que eu
eu estou inclinado, eu não sei como é que vocês estão tranquilos para votar na proposta do Tuari, que já foi colocada, né? É declinar a competência a primeira sessão do CARF por entender que é lá. Eu não sei a posição de vocês, mas eu teria que olhar para ter cuidado para fazer, porque cada declinação de competência para entender. Eu entendi mais ou menos qual foi o processo, teria que olhar o mérito, mas essa preliminar tem que ser superada, porque a gente teria que votar e vai ter que iniciar a votação, né, até por causa de como é que eles estão, mas eu confesso que eu teria que dar uma olhada melhor, porque tem essa situação de que é uma discussão sobre a alíquota. Na verdade, ele está questionando duas coisas, né? Uma preliminar, é óbvio, aquele de nulidade que ele está pedindo lá, que ele pediu na ostentação oral, e a segunda é essa questão do lançamento com base numa legislação específica de PIS, porque não é reflexo, é uma legislação específica de PIS, né? Que seria essa discussão da classificação. Bom, mas isso é uma posição, a gente vai ter... O que os senhores acham? Eu vou colocar em votação, como é que posso colocar? Ok? Doutora Elisiane, o relator está propondo declinar a competência à primeira sessão do CARF. Como a senhora vota, por favor? Eu também estou com essa dúvida. Minha primeira tendência era acompanhar, mas eu não estou me sentindo segura. Eu gostaria de pedir vista. Ok, então se todos concordarem, tá? É lógico que isso é uma prerrogativa do presidente, mas eu sempre gosto de discutir. Eu vou converter em vista coletiva, porque eu acho bom todo mundo dar, porque a doutora Elisiane pediu vista e a gente dá uma olhada depois com calma, porque é uma matéria que eu não tinha me enfrentado, e ele trata, pelo que eu entendi, o lançamento específico é só de COFINS. Ele pegou o valor lá que está colocando e entendeu que a alíquota não era zero, por entender de que não existia uma prova nos autos de que a receita omitida, entre aspas, seria de venda de livros cuja alíquota é zero. Essa discussão é uma discussão interessante da COFINS. Bom, eu vou converter em vista coletiva, então. Ele volta para a próxima sessão virtual, tá? Então, eu vou colocar o seguinte: foi um pedido de vista da conselheira Lisiane, convertido em vista coletiva pelo presidente. O relator votou por declinar a competência à primeira sessão do CARF, ok? E aí a gente volta na próxima reunião, a gente dá uma olhada com mais calma, ok? Bom, vamos para o próximo item da pauta, então, que é o item 35. Deixa eu ver. 35 foi pedido de retirada de pauta pela Procuradoria. Depois a gente tem o item 36 da pauta, que é a Cooperativa de Crédito Rural Cândido Mota. Doutor Marcelo é o relator. Doutor Marcelo, pode, quando estiver pronto, fazer o relatório, por favor. Item 36 da pauta, Cooperativa Crédito Rural de Cândido Mota. Posso começar? Pode, sim, à vontade. Essa questão aqui, a gente já enfrentou essa questão de atos cooperativos, mas há decisões recentes aí da Câmara Superior, e aí eu acho que é possível que gere uma polêmica. A gente está aqui, o processo é um pedido de restituição combinado com um pedido de compensação, uma cooperativa de crédito. Restou incontroverso nos autos de que ela atuou exclusivamente como cooperativa, não houve nenhuma atividade paralela, apenas atos próprios de uma cooperativa de crédito. E a fiscalização entendeu se tratar de uma instituição financeira, né? E vamos lá, entre o período de 11 de 99 e 11 de 2004, ela pagou o PIS, tá certo? Obedecendo, porque a atividade de cooperativa, a gente já discutiu isso aqui, não sei se o Breno já viu isso, né? Uma cooperativa de crédito segue regras do Banco Central, específicas do Banco Central, para poder se considerar uma cooperativa de crédito. Ela pagou o PIS, tá? E aí reexaminou a questão e disse: não, esse PIS era indevido porque eu atuei exclusivamente como uma cooperativa e os atos cooperados eles não estão sujeitos à tributação. E a fiscalização entendeu que não, que ela atuou como uma instituição financeira e que o PIS e o COFINS eram devidos e indeferiu o pedido de restituição e não homologou as compensações, tá? E aí daí se ninguém quiser nenhum esclarecimento, aí eu vou direto para o voto. Ok, alguém quer algum esclarecimento? Ok, pode passar o voto, doutor Marcelo, por favor. Bom,
eu queria deixar claro que há decisões muito recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais em sentido contrário, e eu deixei isso aqui consignado no meu voto. Tá? Eu entendo que, e até já fiz um voto, né, tem pouco tempo atrás sobre isso, e esse voto eu adotei como minha razão de decidir, um voto meu de julho de 2019, e esse meu voto, por sinal, eu adotei como razão de decidir um voto da doutora Tatiana Belisário, o segundo nome eu não me arrisco a dizer, doutora Adriana Belisário. Tá? Então, eu entendo que, uma vez que essa cooperativa restou em controvérsia, que ela não praticou nenhuma atividade estranha, tá? Que ela cumpriu as normas do Banco Central, eu acho que os atos dela podem ser considerados como atos cooperativos e, portanto, não estavam sujeitos à incidência do PIS. Tá certo? Então, eu aqui adotei um voto meu anterior como razão de decidir, e eu destaquei aqui, né, votos recentes do doutor Andrada, em que o doutor Andrada ele aborda a questão de uma maneira diferente. Porque, inclusive, nós temos um repetitivo do STJ, né, que confirma essa não incidência da tributação, e há ainda uma ação no Supremo, né, que ainda está pendente de decisão, onde de lá sairá um conceito mais apurado sobre o que seria ato cooperativo típico e atípico. Em síntese, o doutor Andrade ele entende, né, que a decisão do STJ não imunizou, né, as receitas de cooperativas, tá, a ponto de afastar a incidência do PIS sobre uma receita do tipo como essa aqui. Tá? E até é importante dizer que existe um processo paralelo a esse do PIS, de COFINS, né, que já chegou à Câmara Superior de Recursos Fiscais e já foi proferida uma decisão desfavorável ao contribuinte na mesma ação fiscal. Porque ele entende o seguinte, que a decisão da STJ não imunizou, que diversos processos no STJ estão sendo sobrestados até a decisão do STF sobre atos típicos e atípicos, e que, no entender dele, isso é uma instituição financeira, né? É uma atividade de instituição financeira e que está sujeita à incidência do PIS lá nos termos da nota 718 do PIS e da COFINS. Tá certo? É a posição do doutor Andrada, tem dois acórdãos aí muito recentes dele. Mas eu, com a devida vênia, divirjo do doutor Andrada, e eu entendo que nós temos aquela lei de 1971 que fala que a faixa da incidência os atos cooperados, nós temos a decisão do STJ, né? E em minha opinião, enfim, eu daria provimento ao recurso, adotando esse meu voto recente como razão de decidir. Ok, doutor Marcelo, obrigado. A matéria é muito controversa, eu entendo muito controversa ainda, porque é uma discussão sobre, no caso, porque para atos cooperados a gente já tem julgado bastante coisa aqui referente a atos cooperados, e aí eu acho que até o entendimento é bem tranquilo, é bem consolidado. Tá, doutor Breno, até que eu não sei se para ele é uma novidade essa matéria. Agora, para a questão da cooperativa financeira, é porque tem um tratamento diferenciado, a questão do Banco Central, e aí tem essa discussão jurisprudencial mesmo que você falou, está lá na Câmara Superior, tem discussões já andando por outras turmas. Bom, mas, em resumo, o doutor Marcelo está entendendo que trata-se de ato cooperado e, portanto, as receitas são isentas, e aí está dando provimento para o recurso voluntário do contribuinte, da sociedade cooperativa. Alguém quer algum esclarecimento do voto? Podemos passar, do voto do doutor Marcelo, podemos passar a votação? Sim, Salvador, pode. Esses acordos da Câmara Superior são de quando? São desse ano ou ano passado? São de 19. 19. São bem recentes. O Ari teve um voto legal.
eu tinha colocado na caixa, entendeu? E o problema é que ficou tão pesado que eu tive que apagar. Um deles, eu estou dizendo aqui para você, um deles é de 17 de julho, tá, de 2019, do Andrada. Mas o Ari fez um voto bem legal sobre cooperativa de crédito uns 2, 3 meses, quer dizer, não sei se foi em janeiro ou enfim, acho que foi esse ano. Analisou toda essa questão do Banco Central, a regulação, de que haveria... É verdade. E ele deu provimento, mas é que eu quis destacar, porque isso já era uma posição que a gente vinha discutindo, tá? Mas eu quis destacar a questão do posicionamento da Câmara Superior, que é um posicionamento contrário ao meu, entendeu? Então eu quis dar um destaque ao que era contrário ao que eu penso. Eu estou procurando aqui, é que agora eu não vou achar, mas salvo engano, o STF também já se manifestou sobre ato cooperativo, ou não? O STF repercussão geral. Já se manifestou dizendo que o ato cooperativo não é base de cálculo da PIS e da COFINS, apenas o ato praticado com terceiros, né? O STF, não estamos mais aguardando o STF se manifestar. Não, o STF ele vai se manifestar sobre... 599.362. Não, o STF, pelo menos quando eu fiz esse voto aqui, ele ainda tinha aqui, tá? Até foi um dos... Eles tinham os temas de 516 e 536, né, em que o STF, os processos haviam sido sobrestados e o STF ele ainda ia se manifestar a respeito do conceito de ato cooperativo típico e atípico, para fins tributários. Certo. Tá certo? Que esse é um dos motivos pelos quais o Andrada insiste em dizer que não estaria imunizado. Entendi. Mas assim, mesmo não tendo STF, porque o Asseminos até falou o número aí, deve ser outra repercussão geral, falando de algum outro aspecto, algum detalhe diferente que ainda está por julgar, mas temos a repercussão no STJ também, né? Ok. Doutor Ari quer falar, doutor Ari? Doutor Ari fixou a tese para as cooperativas de trabalho, né? Mas o fundamento foi receita ou faturamento decorrente de atos, negócios jurídicos firmados com terceiros se inserem na materialidade do PIS e da COFINS. Ou seja, o que é cooperativo não entra na base. Ok, doutor Ari? Essa discussão, como o Salvador falou, eu tive que estudar a matéria para fazer aquele acordo. A grande discussão é se a cooperativa de crédito é ou não instituição financeira. Se considerada instituição financeira, aí está dependendo da decisão do STF se incide ou não PIS e COFINS sobre as receitas das instituições financeiras. Mas tem um pronunciamento do STJ dizendo que cooperativa de crédito não é instituição financeira, portanto ela não se enquadra nesse rol de instituições financeiras, ela tem um tratamento específico dado pelo Banco Central para a cooperativa de crédito. Ela não é instituição financeira porque a instituição financeira faz empréstimo para terceiros, faz aplicações financeiras, faz uma série de atividades financeiras. A cooperativa de crédito não pode fazer nada disso. A única coisa que ela pode fazer é emprestar dinheiro para o seu próprio cooperado. Ela não pode emprestar para terceiros, ela não pode fazer aplicação financeira e ela não pode fazer nenhuma daquelas atividades que as instituições financeiras típicas fazem. Era isso que eu lembrava que tinha feito mesmo. A cooperativa de crédito, primeiro, não é instituição financeira, ela pratica ato cooperado, somente com o seu cooperado. Portanto, toda a receita dela é ato cooperado e está isento da Ok, então a gente já deu. Estamos tranquilos para votar, doutor Breno, tranquilo para votar? Ok, então o doutor Marcelo está dando provimento. Doutor Marcelo, só para me esclarecer, porque o doutor ali tem eu lembro desse voto que a gente discutiu há um tempo atrás, tem até sustentação, se eu não me engano, ele entende que, ele deu o argumento que ele está defendendo agora no voto dele, de que não é classe cooperativa, ela não é instituição financeira. O seu voto caminha mais ou menos nessa mesma linha, né? É só para esclarecer, para eventualmente, se alguém quiser votar pelas conclusões, só para esclarecer, tá ok? É isso que se caminha nessa mesma linha de atuação.
de que não é instituição financeira, por isso ele estaria abarcado pelos atos cooperados, ok? Então, o doutor Marcelo está dando provimento nos mesmos termos, mais ou menos como o doutor Ari passou o voto dele e o acordo antigo. Doutora Elisiane, como vota, por favor? Acompanho. Doutor Ari? Eu acompanho o relator. Ok, doutor Salvador? Eu acompanho. Doutor Marco? Acompanho o relator. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente. Eu também, eu lembro da discussão que a gente teve, foi bastante grande, nesses termos eu acompanho. Apesar dessa característica diferente, porque a gente pode imaginar em concorrência, mas é como o doutor Ari falou, já tem posicionamentos claros de que não é, inclusive o Banco Central não trata como tal. Então, eu acho que nesse caso a gente não tem como desqualificar e levar ela para atividade estritamente financeira. Então, eu acompanho o relator também. Então, no caso do item, deixa eu só colocar aqui, o item 37 da pauta, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário. O próximo item é o item 38, município de São Bernardo do Campo. Doutora Elisiane, a relatora. Doutora Elisiane, quando for possível. Já está falando. Pode iniciar o relatório. Presidente, Oi, só, sim. eu vou só acender a luz aqui da minha sala, tá? Que tá ficando escuro aqui. Eu não vou sair, eu vou acender a luz. Oi? Eu vou acender a luz aqui da minha sala, que tá ficando escuro aqui pra mim. Não, tá tranquilo, pra gente tá tranquilo. Wanderley, Oi. esse que a gente julgou não era 36? 36, isso, perdão, 36. É o item 36 da pauta, cooperativa de crédito rural de Cândido Mota, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário. Agora é o item 37 da pauta. Cooperativa de transportes. Doutora Lisiane, obrigado. Agora é o item 37, a doutora Semiramis, perdão, doutora Semiramis, é o item 37 é seu, o 38 é que é o município de São Bernardo. Obrigado, doutora Lisiane, obrigado. Doutora Semiramis, o próximo processo é seu, 37, cooperativa de transportadores autônomos. Presidente, achei que nós tínhamos feito junto com o item 1, porque é a mesma recorrente e o mesmo assunto. O item 1 da pauta da manhã. Eles ficaram separados por alguma razão, mas eles são iguais. Mas então vamos voltar, porque eu não lembro de ter anotado. É uma cooperativa de transporte de cargas, e ela foi autuada, então, por ter excluído da base de cálculo do PIS a receita de contas relacionadas a receitas provenientes de atos cooperados e não cooperados. Então, a fiscalização, ela entendia à época que as duas receitas eram compostas, faziam parte da base de cálculo da COFINS. A DRJ seguiu na mesma linha e o recurso voluntário permanece com as mesmas razões da impugnação sobre a legitimidade dessa exclusão da base de cálculo das duas receitas, e também tem aquele erro no início que ela cometeu de ter apurado as suas receitas com base no regime não cumulativo, por ser lucro real, e não no cumulativo, como a lei determina. Então, fazendo a mesma linha de raciocínio do item 1, está correto a colocação das receitas como regime cumulativo, por causa do inciso 10 do artigo 8º da Lei 10.637, que determina que as sociedades cooperativas permanecem no regime cumulativo, e quanto às exclusões da base de cálculo, estou aplicando os precedentes, o do STF e o do STJ, para dizer que os cooperativos, de fato, não estão inseridos na base de cálculo, e manter na base aqueles que foram prestados a terceiros. A minha conclusão é a mesma do outro caso, a diferença é que esse caso aqui é PIS, o item 1 da manhã era COFINS, e as duas contas que foram excluídas da base de cálculo por serem atos cooperados são as contas 1252 e 2046, que é mercadorias a sócios e prestação de serviços a sócios. Então, a minha conclusão foi por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo do PIS as receitas dessas duas contas mencionadas. Esse eu voto. Ok,
Ok, é mais ou menos o mesmo processo da manhã, só que a gente não tinha marcado como julgado em conjunto, mas para mim já está bem tranquilo. Então, é o mesmo processo que a gente julgou na parte da manhã, só que, como a doutora Simis, lá era PISA, que é COFINS. Então, eu vou colocar em votação, como a doutora já passou, é o provimento parcial, naqueles termos que a gente já julgou no item 1 da pauta. Doutora Elisiane? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho o relator. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, então, por dar parcial provimento, para escrito da letra dos cálculos da COFINS, período de apuração de janeiro, novembro, e as receitas identificadas nas contas como estão grafadas lá no voto da relatora. Mercadoria sócios e depois prestação de serviços a sócios. Bom, agora o item da pauta que a gente vai, é o que eu tinha chamado antes, 38, município de São Bernardo do Campo, doutora Elisiane, a relatora. Pode, à vontade, doutora Elisiane. Uma consulta, antes e depois deles, nós não poderíamos fazer também o 41? 38 e 40... não, depois desse já é o 41. Depois deles já é o 41, então tá bom. Depois desse já é o 41, eu acho, deixa eu ver. Depois desse já é o 41, depois desse é o 41, porque os outros dois, que são os outros processos, eles foram retirados de pauta. Ah, tá. Aí a gente já vai fazer esse 41 logo depois. Ok. O processo já está na caixa, não sei se todos já tiveram acesso. Ok, para mim é ok. Tranquilo? Prefeitura do município de São Bernardo, a questão aí é a contribuição para o piso PASEP. O mérito em si me parece muito simples, porque a questão do prazo decadencial de 5 a 10 anos, né, do artigo 45 da Lei 8.212. Então, é um processo antigo, e que, na verdade, chegou aqui para nós, a decisão só em relação às obrigações acessórias. Então, a discussão aqui, ela se resume ao prazo decadencial para o lançamento de obrigações acessórias, né, de contribuição para o PIS e PASEP, e o período, na verdade, é 84 a 88. E o alto é de 94? O alto é de 94. Sim. A questão é se são 5 e 10 anos. Se são 5 anos, não tem muito o que... Ok. Então, a gente só está discutindo a preliminar. Alguma dúvida? Pode passar o voto, doutora Elisiane, por favor. Pode resumir o voto. Então, meu voto... A única dúvida, na verdade, é por dar provimento, aplicar o 173.1, né? O artigo 45 da 812 já é indubitavelmente inconstitucional. A minha única dúvida é se eu estou propondo o provimento total parcial, porque, por uma questão de competência, chegou aqui para nós somente a discussão sobre as obrigações acessórias. A parte das obrigações principais já foi julgada pela Câmara Superior. Então a gente só julga o que está para a gente. Só chegou para a gente... Total? É provimento total, porque só chegou essa parte para a gente não tem como dar parcial, porque isso já é do outro processo. No nosso caso, a gente só está... E aí fica claro no voto que a gente só está dando provimento para isso, né? Mas é o que chegou para a gente, então a gente só dá... Chegou para a gente, sim. Chegou para a gente é provimento integral. Ok, então a relatora está dando, porque o prazo é de 5, não é de 10 anos, né? Então, da inconstitucionalidade, está dando provimento integral ao recurso, então. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho o relator. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho a relatora. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho a relatora, então, por unanimidade de votos, dá provimento integral ao processo. O próximo item da pauta, ele vai ser o primeiro processo que era estava previsto para tarde, mas como a gente estava com muitos processos de manhã, né, a gente adentrou o período da sessão da tarde, é o item 51 da pauta, a relatora também é a doutora Elisiane, então, doutora Elisiane... 41, né? 41. Perdão, 41 da pauta, Firenze Acabamentos em Couros Limitada. Doutora Elisiane é relatora, quando tiver disponível o relatório, doutora. Tá ótimo. Todos já tiveram acesso. Em termos também de mérito, é um processo relativamente simples. Houve uma liminar em mandado de segurança para o julgamento
alguma questão procedimental, né? Na verdade, esse processo ele foi julgado pela DRJ em 2 pontos, né? Quais são os 2 pontos? Se está sujeito à incidência das contribuições, PIS e COFINS, as receitas decorrentes de transferência de crédito de ICMS a terceiros, né? E também um segundo ponto, se a fiscalização teria incluído equivocadamente na base de cálculo valores referentes à aquisição de combustíveis e lubrificantes. Então, a DRJ julgou esses 2 pontos, foi julgado no CARF e a Câmara Superior anulou a decisão por entender que estava indo além, porque, segundo a Câmara Superior, a LIDE, ela só se limitava à questão da incidência sobre as transferências de ICMS. Então, o processo voltou para a DRJ, que decidiu sobre a incidência de ICMS, e é esse o ponto que a gente tem para decidir aqui hoje. Então, é basicamente essa questão. Então, o que nós estamos tratando é se incide as contribuições sobre receitas decorrentes de transferência de crédito de ICMS a terceiros, né? E é uma matéria também bem tranquila, já com jurisprudência. Ok. Alguém quer algum esclarecimento do relatório? Ok, doutora Elisiane, pode passar o voto, por favor. Bom, o voto em relação a esse ponto, ele é tranquilo, né, porque a jurisprudência já se consolidou favoravelmente ao contribuinte. O único ponto é que a única questão é que o contribuinte retoma o segundo ponto aqui. Eu não entendi, eu nem analisei, porque a Câmara Superior limitou, né, a LIDE para nós a questão do ICMS. A gente deve não conhecer, então, esse segundo... não, desculpe, não, é um pouco mais complexo que isso, me desculpe. O próprio contribuinte tinha uma ação judicial, né? A ação judicial ficou suspensa, justamente porque o processo foi sobrestado, né, nos termos 543D do antigo CPC. Houve uma decisão com repercussão geral que foi favorável ao contribuinte. Então, na verdade, aqui... a gente nem vai ter que aplicar a decisão judicial concomitância. Isso. Concomitância numa parte, eu acho que não conhecer da outra. Me parece que seria isso, não? Bom, agora então deixa eu entender. O que ele ganhou foi a sessão de ICMS na Justiça? Foi. Bom, então essa a gente não pode conhecer por concomitância. Não. E a outra matéria que ele está levantando, essa não foi objeto da decisão da Câmara Superior quando mandou reanalisar o processo pela primeira instância. Então essa não está nem no processo, não está na lei. Não. Na verdade, a gente não vai conhecer o recurso por concomitância e parte por não fazer parte da lei. É isso. Ok. Exatamente. Ok. Tranquilo para votação, senhores? Senhores e senhoras, né? São 2. Ok, então, doutora Elisiane, então ela está votando por... Tem mais um ponto aqui. Ele também pede para o link da parte judicial, mas eu acho que isso já é concomitância também, né? Eu acho que isso resta prejudicado. Não dá para conhecer isso porque o mérito não tem, né? Então a gente não poderia enfrentar essa matéria. Então acho que não conhece integralmente o recurso. Ok? Aí tem só que deixar claro no voto, porque eu acho que a decisão nossa é só de não conhecer o recurso, né? Eu acho que no nosso caso é só não conhecer o recurso. Então a gente está votando pelo item 41 da pauta, o voto da doutora Elisiane é de não conhecer o recurso, ok? Doutor Marcelo, como vota? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho a relatora, então, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso voluntário. O próximo item, depois eu vou dar um intervalo, vou fazer mais um processo, depois eu vou dar um intervalo, tá? O próximo item da pauta, eu queria a ajuda dos senhores aí para ver se eu não errei alguma coisa, porque a gente fica nessa nova plataforma, às vezes a gente pode se enganar, né? Se engana na presencial, imagina que agora, sozinho em casa, né, sem as correções. Então é o seguinte, a 41 a gente julgou, que foi por unanimidade não conhecer do recurso voluntário. O item 42 da pauta, que é General Motors, foi retirado de pauta a pedido da Procuradoria da Fazenda. O item 43, idêntico. O item 44 também. Peço que vocês me acompanhem, por favor, para eu não me enganar. Agora é 51, né, para minha conta. 45 também retirado de pauta a pedido da Procuradoria. 46 também. O 47, idem.
48 também retirado de pauta. O item 49, que seria de relatoria do doutor Ari, que o sistema educacional foi retirado de pauta também pela Procuradoria, pedido da Procuradoria. O item 50 de refrigerantes Minas Gerais foi retirado de pauta a pedido do contribuinte, que é o item 50. Então, o nosso próximo processo seria o item 51 da pauta, a Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas, que a doutora Lisiane é relatora. Ok, doutora Lisiane? Então, o próximo item seria o 51. Seria não, é o 51 da pauta. Está na pasta também? Pode iniciar o relatório quando estiver disponível. Bom, esse eu vou ler parte do relatório, que o relatório é bem curto. Vou começar aqui. E houve uma resolução nossa, porque havia dúvida quanto à amplitude de uma ação judicial, né? Então, eu vou ler início do relatório. Visando a elucidação do caso, adota-se o relatório da decisão recorrida. Contra a empresa anteriormente identificada, foram lavrados autos de infração de folhas 0407 e 1921 do presente processo, juntados em cumprimento à disposição contida no artigo 2º da portaria número tal, para exigência do crédito tributário das contribuições PIS/COFINS. Aqui a gente tem uma tabela com os valores, um total de COFINS 35.339,08 e PIS 13.677,68. Segundo a autoridade autuante, durante o procedimento de verificações obrigatórias, foi constatada a falta de recolhimento e declaração de contribuição para o financiamento da Seguridade Social e da contribuição para o Programa de Integração Social, conforme as informações constantes no demonstrativo do razão contábil e demonstrativo do cálculo das contribuições não recolhidas sobre receitas de atos não cooperados em anexo. No termo de encerramento, acrescenta a autoridade atuante que, a partir de janeiro de 2005, as contribuições não cumulativas do PIS/COFINS e, a partir de junho de 2005, as contribuições cumulativas foram remetidas para as usinas associadas à responsabilidade pelo recolhimento. Esse procedimento está em desacordo com o artigo 66 da 9430 e os artigos 7 e 83 da IN 247. As receitas provenientes de transações entre o contribuinte e os associados, como taxa de administração, variação monetária sobre empréstimos concedidos aos associados e aluguéis, foram considerados atos cooperados, assim como as receitas decorrentes da comercialização dos produtos das associadas, como juros ativos sobre duplicados e descontos obtidos, que são repassados aos associados via sobras. Através do razão contábil, observamos a existência de receitas que não estão em conformidade com o artigo 79 da Lei 5764/71 e, portanto, consideradas provenientes de atos não cooperados, cujo PIS e COFINS incidentes não foram recolhidos, aluguéis com terceiros de equipamentos, armazém e imóveis com pessoas não associadas a cooperativas, juros ativos, variação monetária ativa, variação sobre depósitos judiciais, aplicações financeiras, outras receitas operacionais e venda de bens ao almoxarifado a não cooperados, venda de embalagem a pessoa jurídica não cooperada. O contribuinte tem decisão transitada e julgada quanto à ampliação da base de cálculo PIS e COFINS com base no parágrafo 1º do artigo 3º da 9.618. Devidamente notificada, a contribuinte apresentou a impugnação por seu representante legal. A impugnante é detentora de título judicial, transitado e julgado, proferido nos autos do mandato de segurança número tal, o qual se certifica e reconhece seu direito líquido e certo de não sujeitar incidentes de PIS e da COFINS com base em normas constitucionais. Vale dizer, a referida decisão reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da 9.618 e, para garantir os efeitos integrais da decisão do STF, imperativo se impõe a anulação dos autos. Importa ressaltar que a situação acima se mantém inalterada após o advento das leis 10.637 e 10.833. Assim, considerando que a pessoa jurídica autuada é sociedade cooperativa de comercialização de produtos industrializados, forçoso é concluir que o regime de recolhimento do PIS e da COFINS da impugnante não foi alterado pelos novéis diplomas legais. Ela continua em tese submetida ao assinado parágrafo 1º do artigo 3º da 9.718, porque esse parágrafo foi declarado inconstitucional incidentalmente no multicitado mandato de segurança. Destaque como os presentes lançamentos contêm base de cálculo diversa do faturamento, ou seja, sobre outras receitas, há que ser reconhecida a nulidade das cobranças que possuem essa natureza e que apenas os lançamentos indicados são os únicos validamente lançados pela fiscalização, os quais a impugnante reconhece como correto, motivo pelo qual já efetuou o pagamento conforme cópias de DAF em anexo. Requer que sejam expungidos os autos de infração impugnados, valores reconhecidos como devidos pela cooperativa
que já se encontram quitados e seja reconhecida a nulidade dos demais lançamentos que integram os autos de infração, desde que decorre da incidência do PIS e COFINS sobre outras receitas que não faturamento cooperativa, os quais violam flagrantemente a citada decisão transitada de julgado. Analisada a manifestação de conformidade, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou parcialmente procedente com a seguinte emenda, e a emenda foi mantendo o lançamento na sua integralidade. A recorrente apresentou recurso voluntário e esta turma, por meio de resolução, converteu o julgamento de diligência à unidade de origem para juntar os documentos pertinentes à ação judicial nos autos. Foram juntados os documentos às folhas 322 e 475, né, e consta também um termo de encerramento de diligência fiscal. Esse é o relatório. Ok, doutora Lisiane, alguém tem alguma dúvida? Então, pode passar, porque já veio a diligência, né, com o resultado da ação judicial, pode passar o voto, puder resumir, doutora Lisiane? Tranquilo. Ok. Bom, quanto à ação judicial, a conclusão da diligência, deixa eu ver se tem alguma menção. Tá. A conclusão é que a fiscalização já tinha ciência da decisão, e a decisão era contra a ampliação, e que o lançamento não se refere a esse ponto, né, que, portanto, não é aplicada a essa situação. E aí a discussão volta ao mérito, né, no item 3, na inaplicabilidade das leis 10.637 e 10.833 é impugnante. Ela defende que não deve ser aplicada as leis, né, porque ela entende que as sociedades cooperativas estão excluídas. Ela apresenta os seus argumentos. No entanto, o que se ressalta são justamente que o lançamento se limitou a operações não consideradas atos cooperativos. E aqui vou citar alguns a título exemplificativo, né? Aluguéis com terceiros, juros ativos, variação monetária ativa, aplicação financeira, venda de bens do almoxarifado. Então, em razão disso, não se entende que se trata de atos cooperativos, mas foram lançadas as contribuições em relação a operações realizadas com terceiros e, portanto, não consideradas atos cooperativos. E o meu entendimento, a minha proposta é no mesmo sentido do entendimento da fiscalização e da decisão da DRJ. No sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Isso. Ok. Algum esclarecimento do voto? Sim, doutor Salvador. Doutor Marcelo depois. Sim, doutor Salvador primeiro. Eu creio que aqui tem alguma relação com aquele voto anterior da Semiramis, que tratou das cooperativas serem tributadas pelo regime da Lei 9.618. E, com certeza, esse tratamento cumulativo das receitas das cooperativas são para receitas de atos não cooperativos, porque para atos cooperativos não é nem tributado. Então, qual que seria o regime, então, da 9.618 para a cooperativa, se não para tributar receitas de atos não cooperativos? Então, eu iria na linha de abrir uma divergência aqui da doutora Lisiane, com todas as ressalvas, mas... Você podia repetir, doutor? Eu podia repetir sua divergência? Porque se as cooperativas, elas estão sujeitas às Lei 9.618, elas não estão sujeitas ao regime das 10.637 e 10.833, certo? Só que as receitas que elas obtêm com atos cooperativos não são tributadas. Então, qual que é a receita que vai ser tributada pelo regime cumulativo? Mas pelo que eu entendi, o auto foi sobre as receitas que não são de atos cooperativos.
Então, justamente essas receitas têm que ser pela 9.718, não pela 10.637. Mas esse foi o alto, não foi, pelo que eu entendi? Não, foi pela 10.637 e 10.833. Não, bom, então, deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhada. Ó, até aqui, a autuação, contudo, não teve fulcro no artigo 3º da Lei 9.718, mas nas leis 10.637 e 10.833, ou seja, conforme se concluiu na decisão, qual os efeitos jurídicos da sentença judicial prolatada não atingem essas leis. Entendi o que você está... Então, na verdade, o não é... Salvador está correto, tem um pedido expresso aqui da recorrente pedindo pela inaplicabilidade das leis de regência. Então, na verdade, você está indo quase que numa preliminar. Na verdade, você não está questionando o que foi tributado como objetivo final, porque você entende até que não é ato cooperado, é porque você entende que a base legal é que está equivocada do auto. Seria uma anulidade quase que do auto para poder não sustentar isso? Porque ela é tributada pelo regime do regime cumulativo, né? Mas assim, se ela fosse, se o fiscal tivesse feito auto com base na 9.718, você entenderia que o auto está correto. Se o que ela prestou como ato não cooperativo fosse faturamento, né? Agora, mas aluguel, por exemplo, não é, né? Juros ativos também não é faturamento. Variação monetária ativa também não é faturamento. Entendi o que você está dizendo. Agora eu entendi o que você está dizendo. Na verdade, você está dizendo que se aplicar a 9.718, você está excluindo o que é receita financeira. E ele tem uma ação dizendo que é inconstitucional a receita financeira, né? Ou outra... Sim, mas eles têm a decisão e também já essa é a prática daqui de julgar, né? Sobraria aqui só a venda dos bens, né? De almoxarifado. Isso. Venda de embalagem, isso. Mas no regime da 9.718. Entendi. E não foi esse o auto de infração, pelo que eu entendi. O auto de infração não. Foi no regime... 10.637. Isso. Ele deu como não cumulativo. Entendi. Bom, então, e ele tem um pedido expresso para anulidade do auto de infração baseado pela... Doutora Smith viu, né, doutora Smith? Porque a autuação foi com base na lei errada, né? Sim, entendi agora. Presidente, tem um pedido expresso da recorrente dizendo que é inaplicável a ela 10.637 a 10.833. Ok. E ela tem a decisão judicial dizendo que é para 9.718. Ok, doutora Lisiane, a senhora como entende isso? Para manter o voto, por negar provimento? Estou pensando aqui. O Marcelo quer falar alguma coisa? Marcelo, você queria falar, Marcelo? Não, eu tive um problema aqui, eu caí 2 vezes. E eu perdi uma parte das discussões. Eu comecei a achar uma coisa estranha. Eu estava concordando 100% com o Salvador, mas aí eu perdi um pedaço. Vocês estavam indo para um caminho de incidência do PIS e da COFINS com base na 9.718, é isso? Foi autuado na 10.833 e na 10.67, no regime não cumulativo. Mas a gente não pode trocar o fundamento. Isso é que foi a alegação do Salvador. Foi atuado nas leis da não cumulatividade. O argumento é que o Salvador foi... levantou realmente está correto. A base legal que foi utilizada no auto de infração é que ele está alegando que não está correta porque foi tributado como não cumulativo. Então tem um erro aí no auto de infração que usou a base legal incorreta. Agora, as atividades em si, a gente não está nem discutindo. Nesse momento, a gente está um pré antes. A gente não chegou a discutir, porque se entender que não seria aplicável no auto, a base legal está errada, o auto não pode prosperar. Peço desculpas, o que o doutor Salvador está defendendo. Porque eu caí 2 vezes, aí eu perdi o... Ok. Mas agora, eu deixar claro que agora eu estou em dia aí me alinhei com a discussão de vocês, para mim está tudo claro. Você caiu, mas já se levantou. Eu caí, mas já me levantei. Ok. Doutora Lisiane, Sim. A senhora mantém a negativa do processo? Sim. Então, ok. A doutora Lisiane, então, está negando o provimento, foi o voto que ela encaminhou, negou o provimento para manter o auto de infração e negou o provimento ao recurso voluntário. Posso colocar em votação, então, doutora Lisiane? Sim. Ok. Doutor Marcelo, como vota, a relatora está votando por negar provimento ao recurso voluntário. Eu vou abrir divergência com base... E aí o autor da divergência, o doutor Salvador,
que há uma nulidade aí por vício material, porque o auto de infração foi capturado nas duas leis que não abrangem as sociedades cooperativas. Ok. Obrigado, doutor Ari. Eu estou em dúvida porque tem um item aqui no relatório que fala sobre receitas de variação monetária sobre empréstimos concedidos associados. E aí a receita financeira, né? Mas para isso ele ganhou um processo judicial afastando o alargamento da base de cálculo do parágrafo 1º. E a ação judicial, ela fala justamente que está dentro do cumulativo, né? Era só essa minha dúvida, mas é verdade. Eu concordo com o Salvador, existe um erro no auto, eu vou corrigir. Ok. Doutor Salvador? Com divergência. Ok. Doutor Marco? Como vota? Acompanha a divergência. Ok, obrigado. Doutor Breno? E sigo a divergência também, presidente. Com toda a pena, a doutora... perdão, doutora Semires, mil perdões, desculpe. Antes da doutor Breno, por favor, doutor Breno, só um instantinho. Doutora Semires, como vota, por favor? Acompanha a divergência, presidente. Ok, obrigado. Desculpe de novo. Doutor Breno, como vota, só para confirmar? Com a divergência, presidente. Ok, eu também, com toda a pena, a relatora, doutora Lisiane, mas eu também entendo que, nesse caso, a gente tem um problema anterior, que seria o enquadramento legal da 10... no não cumulativo, que isso fulmina o auto de infração, apesar de eu entender como a senhora, do ponto de vista de mérito, se ele tivesse feito o auto com base no 9718, eu entendo que seria tributado mesmo, inclusive aquelas receitas todas lá, mas nesse caso eu entendo que o auto de infração, e tem um pedido expresso dele até para isso, ok? Então, e aí eu vou pedir para o doutor Salvador, que levantou a divergência, tá, doutor Salvador, fazer o voto vencedor. Então, nesse caso do item 51, a votação foi por maioria de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário, vencida a relatora, doutora Lisiane, designado para o voto vencedor, doutor Salvador, ok? Ok? Eu vou dar um intervalo agora, porque o próximo item da pauta, pela minha anotação, depois a gente pode até dar uma olhada, seria o 143, que vai ser o nosso próximo processo a relatar. E ele tem uma sustentação oral, que é o 143. Então, eu queria ver se a gente faz ele hoje ainda, sem problema, para poder adiantar, porque a gente adiantou bem agora os processos. Então, ele é o 143 da pauta. Aí eu pedi para os senhores um intervalo bem curtinho, só de 5 minutos mesmo, só para a gente dar uma paradinha. Aí a gente volta para fazer esse processo que tem a sustentação oral, para a gente concluir esse processo do final da tarde. Ok? Pode ser assim? Que a doutora Semires é a relatora do 143, ok? E aí a gente confirma, que eu vou dar uma confirmada, se é realmente isso, a gente não pulou nenhum processo. Então, intervalo de 5 minutos, doutor Fabiano, pode encerrar a gravação agora para esse período, e a gente volta em 5 minutos para continuar o julgamento no item 143 da pauta, ok? Encerrando a gravação.